Existe um tipo de homem que ninguém consegue parar. Não porque ele é o mais talentoso, não porque nasceu com mais oportunidades e muito menos porque a vida foi fácil com ele. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Esse tipo de homem já enfrentou dificuldades, já foi desacreditado e já passou por momentos em que tudo parecia estar contra ele. Mas existe uma coisa que o diferencia da maioria das pessoas. Ele decidiu algo que poucos têm coragem de decidir. Ele não vai desistir. E no mundo de hoje, essa simples decisão já coloca ele à frente da maioria das pessoas. Porque muita gente quer resultados, quer sucesso, quer uma vida melhor, quer mais dinheiro, mais respeito e mais liberdade. Mas quando chega a hora de fazer o trabalho difícil, elas param. Param quando ficam cansadas. Param quando aparece o primeiro problema. Param quando percebem que o caminho é mais difícil do que imaginaram. E param quando ninguém acredita nelas. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos, ou até mesmo a vida inteira, sem mudar absolutamente nada. Elas continuam vivendo os mesmos dias, repetindo os mesmos erros e carregando os mesmos arrependimentos. O maior erro que destrói sonhos não é a falta de inteligência, também não é a falta de oportunidade. Muitas vezes, o maior erro é algo muito mais simples: a desistência. Pessoas começam projetos e param. Começam a treinar e param. Começam a estudar e param. Elas vivem começando coisas, mas quase nunca terminam nada. E o resultado disso é inevitável. Uma vida cheia de planos que nunca saíram do papel e sonhos que nunca se tornaram realidade. Mas existe um outro tipo de homem. Um homem que entende uma verdade muito importante sobre a vida. A vida não vai facilitar para você. A vida não vai esperar você se sentir pronto. A vida não vai resolver seus problemas. Esse homem entende que vai falhar, que vai errar e que vai enfrentar momentos difíceis. Momentos em que tudo parece dar errado. Momentos em que a dúvida aparece. Momentos em que parece muito mais fácil simplesmente desistir. Mas mesmo assim, ele continua. Quando ele cai, ele levanta. Quando ele falha, ele aprende. Quando ninguém acredita nele, ele continua caminhando mesmo assim. Porque ele entende algo que poucas pessoas entendem. A vitória não pertence ao mais forte, nem ao mais talentoso. A vitória pertence àquele que resiste por mais tempo. Aquele que continua quando todos os outros já desistiram. Existe um preço para se tornar esse tipo de homem. E esse preço não é fácil de pagar. O preço é disciplina. O preço é silêncio. O preço é trabalho duro. Significa acordar cedo quando você não quer. Significa continuar trabalhando quando está cansado. Significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. E muitas vezes, significa caminhar sozinho. Porque nem todo mundo vai entender o que você está tentando construir. Nem todo mundo vai apoiar seus sonhos. Algumas pessoas vão duvidar de você. Outras vão tentar te desmotivar. Mas aqueles que realmente vencem, continuam caminhando mesmo assim. Porque sabem que a transformação não acontece de uma vez. Ela acontece todos os dias. Em pequenas decisões, em pequenos esforços e em pequenas vitórias que, com o tempo, constroem algo muito maior. E daqui a alguns anos, você vai olhar para a sua própria vida e perceber uma coisa: ou você lutou pelo futuro que queria, ou você passou anos apenas assistindo o tempo passar. Então, lembre-se disso: o homem que ninguém pode parar não é o mais talentoso, não é o mais sortudo e nem aquele que teve a vida mais fácil. É simplesmente aquele que decidiu uma coisa: nunca desistir. E agora a pergunta é simples: que tipo de homem você vai escolher ser? Eu sou o Álvaro. Até a próxima aula.